Olá, meu nome é Emanuel Noé e hoje eu vou apresentar mais uma atividade da disciplina de caldeiras de fornos do professor Felipe Centeno. E hoje a atividade temos como tema traçado e processo de caldeiraria. Aqui temos a capa. Eu vou apresentar esse relatório, né, discorrer sobre ele, falar os principais tópicos, né? Primeiro temos aqui nesse relatório o resumo de todo o trabalho sobre o que vamos abordar, né, sobre todo esse relatório. Esse relatório faz uma avaliação crítica da capacitação e certificação do caldeireiro industrial, fundamentado nas normas ABNT-NBR 15151 de 2015 e ABNT-NBR 15153 de 2015 também, além dos livros Processo de Caldeiraria de autoria de Paulo Samuel de Almeida. O estudo conecta os princípios normativos às práticas técnicas e pedagógicas presentes na formação e atuação profissional do caldeireiro montador e do caldeireiro de manutenção, debatendo os conhecimentos teóricos, competências práticas, comportamentos esperados e exigências para a obtenção de certificação. Adicionalmente, discute-se tópicos como o reconhecimento de conhecimentos empíricos, os obstáculos da recertificação e a relevância da normalização de habilidades técnicas para atender às demandas da indústria contemporânea. Chega-se à conclusão de que as normas e a literatura técnica discutida desempenham um papel significativo na valorização profissional e na segurança industrial. Contudo, são necessárias políticas inclusivas para a democratização eficaz do acesso à formação formal. Aqui temos o sumário, né, com o que vai ser abordado, né, a introdução. Primeiro vamos abordar a NBR 151 e seus tópicos relacionados, que vamos ver mais para frente. Seguindo da NBR 151, vamos pular para a NBR 15153 também e seus tópicos referentes. E depois dela vamos abordar, de modo geral, o livro Processo de Caldeiraria, né, de autoria de Samuel de Almeida. Depois vamos para as considerações finais e as referências bibliográficas. Primeiro aqui temos uma introdução referente ao trabalho que contextualiza o seguinte: em um contexto de avanço tecnológico e elevação das exigências regulatórias na indústria do Brasil, a capacitação técnica dos empregados se torna essencial para a segurança, a produtividade e a competitividade no setor industrial. Nesse cenário, o caldeireiro se destaca como profissional estratégico, trabalhando tanto na construção de estruturas metálicas quanto na manutenção de equipamentos sob pressão, tubulações industriais e recipientes metálicos. As normas ABNT-NBR 151 de 2015 e ABNT-NBR 151 de 2015, 153 de 2015, destinadas à qualificação e certificação do caldeireiro montador, e a ABNT 15153 destinada ao caldeireiro de manutenção, foram criadas para sistematizar e normalizar os requisitos dessa profissão. As duas fundamentam-se em princípios de habilidade técnica, unindo a análise teórica e prática a critérios de experiência comprovada e manutenção da qualificação. Ademais, uma das obras técnicas especializadas, como o livro Processo de Caldeiraria de Paulo Samuel de Almeida, amplia o conhecimento normativo ao fornecer os fundamentos operacionais, técnicas de desenho, segurança no trabalho e tecnologia dos materiais empregados. Contudo, mesmo que a padronização técnica seja um marco para o reconhecimento da profissão, a implementação das certificações enfrenta obstáculos. Falta de certificadores acessíveis, descontinuidade na formação técnica, informalidade no trabalho e problemas para comprovar a existência documentalmente. Este texto tem como objetivo examinar de forma crítica e argumentativa os aspectos e requisitos das normas mencionadas do livro mencionado, visando contribuir para a discussão acerca da competência técnica, da inclusão profissional e do reconhecimento de conhecimentos no campo da caldeiraria. Iniciando aqui para o primeiro tópico, vamos discorrer sobre a ABNT 151 de 2015, que tem como título Qualificação e Certificação de Caldeireiro Montador. Requisitos. Nós vamos explorar essa norma que define os requisitos, né, para a qualificação e certificação do caldeireiro montador. Essa norma não só organiza o que esse profissional precisa saber, mas também valoriza de verdade a experiência prática e o desempenho no dia a dia. Vamos entender por que essa norma é tão importante para o setor
metal mecânico e como ela impacta diretamente no conhecimento do profissional. Logo no início, a NBR 1551 ela deixa clara que o codeireiro montador precisa ser mais do que um operador de máquina. Ele precisa assim entender e pensar criticamente o que faz. A norma divide isso em duas frentes principais: os conhecimentos tecnológico e prática profissional. Isso é interessante porque não se trata apenas de decorar a teoria, mas se aplicar com precisão. Só que aqui já aparece um ponto crítico, né? A norma exige domínio de matemática aplicada, como por exemplo, como frações, ângulos e operações básicas, e muitos profissionais da área, infelizmente, não tiveram acesso a um ensino formal adequado, né? E isso mostra que precisamos urgentemente de políticas de educação técnica continuada, inclusive em horários alternativos e com conteúdos sensíveis, né? Porque fica às vezes defasado esse conhecimento do profissional, né? Aqui no ponto 2.1, né, que é conhecimento técnico e ferramentas específicas, nessa parte a norma detalha uma coisa que às vezes é subestimada, né? Que é a enorme variedade de ferramentas que o caldeireiro precisa dominar, desde paquímetro, esmerilhadeira manual até calandras e furadeiras magnéticas. Tudo isso exige prática, mas também um conhecimento técnico. Não dá para simplesmente aprender fazendo, sem base, né? Sem um grau de exigência técnica, sem aprender isso, né? Um bom exemplo que a gente pode destacar aqui é a leitura de desenhos isométricos. Isso não é só um luxo, né? É uma ferramenta que dá autonomia ao profissional, porque ele passa a entender o projeto como um todo e não apenas executar ordens. Mas, de novo, né? A norma só funciona na prática se houver cursos técnicos e profissionalizantes acessíveis, senão a exigência vira apenas um obstáculo, né? Então, assim, precisa ter uma capacitação acessível, né? Tanto da instituição privada como pública, para que esse trabalhador possa ter esse conhecimento técnico e saiba trabalhar, né, de forma geral. No segundo tópico, temos a experiência e a formação como critérios de certificação. A norma estabelece assim, várias extensões de experiência profissional para a obtenção de certificado, variando de acordo com o grau de instrução do postulante, né? Essa parte é uma das mais assim, equilibradas da norma, porque ela reconhece que nem todo mundo vem do mesmo ponto, né? Que tem pouca escolaridade pode compensar com mais tempo de experiência, e quem já tem curso técnico, por exemplo, precisa de menos tempo de prática para ser certificado. O problema é como comprovar essa experiência quando a maioria dos trabalhadores do setor é informal ou atua sem registro em carteira. Isso mostra que precisamos criar alternativas, por exemplo, usar entrevistas técnicas, provas práticas e até cartas de clientes e empregadores anteriores para reconhecer os saberes empíricos. Como cita aqui, a própria norma valoriza a experiência em funções relacionadas, como meio oficial de caldeiraria e encanador industrial, mostra sensibilidade à realidade do setor. A norma até aceita cargos similares, né? Que foi falado. Então, assim, no entanto, ainda é necessária a comprovação documental, algo que nem sempre é viável para esse profissional que deixaram empregos informais. Ponto 2.3 é a avaliação justa e baseada em desempenho. Um aspecto importante da norma é a realização de testes teóricos e práticos, seguindo critérios de avaliação claro. Para ser aprovado no exame escrito, o profissional precisa atingir um mínimo de 70% de aproveitamento geral, sem pontuação inferior a 50% em nenhuma habilidade. Aqui a norma acerta de novo, né? Ela exige avaliação teórica e prática com critérios claros e metas mínimas, né? Como foi citado aqui. Assim, não é qualquer prova, é um reflexo do dia a dia do caldeireiro. Por exemplo, o teste prático pode incluir montagem com base, né, em desenhos, operação de máquinas, execução de furos ou testes hidrostáticos. Ou seja, é o chão de fábrica mesmo. Aí, no caso, o problema: quem aprendeu na prática, mas nunca teve contato com os termos técnicos ou não está acostumado com a prova escrita, pode ser reprovado, mesmo sabendo executar o serviço. Uma boa alternativa seria criar bancas que avaliem a prática pura, com um avaliador técnico observando e orientando, ou então cursos rápidos de nivelamento antes da prova. No ponto 2.4, né, a certificação, manutenção e recertificação. Por fim, no final da norma já,
a norma impõe uma lógica de continuidade, né? Que vale por 4 anos, e depois disso é necessário manter registros, comprovar a experiência e em alguns casos fazer uma nova prova. Isso é ótimo do ponto de vista de segurança, né? E atualização técnica, que evita que alguém fique 10 anos desatualizado com a certificação antiga. Mas é aí que o desafio, né? Muitos trabalhadores são intermitentes ou autônomos. E como é que vão comprovar que trabalham 24 meses? Como manter essa papelada em ordem? A saída pode estar no incentivo à empresa para manter esses dados atualizados e também no oferecimento de custo de atualização com aproveitamento validado. Como a norma já permite, isso reduz burocracia e mantém o profissional no mercado. Então, assim, essa NBR é um marco importante na profissionalização do caldeireiro montador, porque ela eleva o padrão técnico, né, da profissão. E principalmente ajuda a reconhecer que o saber prático é valioso, mas ela só funciona de verdade, né, se for acompanhada de educação técnica acessível, processo justo de certificação e políticas públicas que respeitem a realidade do trabalhador brasileiro. Agora vamos para o nosso próximo tópico, que é a ABNT NBR 15153 de 2015, que é qualificação e certificação de caldeireiro de manutenção. E o título, né? Qualificação e certificação de caldeireiro de manutenção, requisitos. Nessa NBR, que trata da qualificação do caldeireiro de manutenção, que é um profissional essencial para a segurança e continuidade operacional das indústrias, a norma é muito clara ao dividir a certificação em 2 grandes eixos, que é o conhecimento teórico e a prática no chão de fábrica. E é justamente esse equilíbrio que torna essa certificação tão robusta e ao mesmo tempo tão desafiadora para muitos profissionais. E assim, existem alguns essa implementação também expõe desafios relacionados à formação, acessibilidade e valorização da experiência dos trabalhadores, porque assim é necessário ter esse conjunto, né, casar, né, a experiência técnica com a prática. Aqui no ponto 3.1, que é os conhecimentos tecnológicos exigidos e sua aplicabilidade prática. Essa parte da norma é fundamental porque existe mais do que só saber fazer. O caldeireiro precisa entender o porquê de cada ação. Por exemplo, a matemática que parece simples, como perímetro, o teorema de Pitágoras, é aplicada diretamente na marcação e traçado de tubos de caldeiraria e caldeiras, né? Outro destaque importante aqui é a metrologia, né? Que instrumentos como paquímetro, micômetro e torquímetro não são só uma besteira técnica, né? São ferramentas de precisão que fazem toda a diferença em uma manutenção de qualidade. E quando a gente fala de ambiente industrial, a conversão entre unidades como PSI, bar ou polegada para milímetros é coisa do dia a dia. O caldeireiro precisa ter essa agilidade, né, essa questão de metrologia, né, e conversão de unidades. Assim, um ponto mais crítico talvez seja nas exigências sobre a segurança. Assim, o ponto mais crítico, né, que referente a essa norma é a exigência sobre segurança. O professor precisa entender as normas, como por exemplo a NR 6, 33 e 35, e mais do que isso, né, precisa saber aplicar esses conhecimentos em situações reais de risco, como no bloqueio de equipamento ou na demarcação de áreas perigosas. Porque assim, não é só teoria, é uma sobrevivência. São normas e conceitos que precisa entender, né, até os de EPIs e EPCs, que são necessários, né? Não achar que é apenas um enfeite e entender que essas normas de segurança referente ao processo de caldeiraria são importantes para a proteção do caldeireiro, né? Não é apenas besteira que foi citada lá, mas sim algo que é necessário. Precisa saber entender, assim, a habilidade para interpretar desenhos técnicos, né, geométricos, questão de corte. Ele precisa entender bem também os símbolos de solda e leituras de desenho metálico, estruturas metálicas, cortes. Assim, são competências que asseguram uma qualidade boa de um caldeireiro, né? Agora, materiais, ferramentas e máquinas, exigências e implicações, né? Essa seção ela vai mostrar o quanto o caldeireiro de manutenção é um profissional completo.
Ele precisa conhecer materiais metálicos e não metálicos, como aço carbono, inox, cobre, PTF e até papelão hidráulico, cada um com propriedades e cuidados específicos. Imagina um profissional que armazena papelão hidráulico de qualquer jeito e compromete a vedação de um sistema. Pequenos detalhes como esse fazem toda a diferença para a segurança de uma planta, né? Outro ponto que impressiona é a quantidade de ferramentas, né? A norma fala mais de 100 instrumentos, desde manuais até elétricos, como esmerilhadeiras, calandras, furadeiras, radiais e, claro, a biseladora. E o caldeireiro não só precisa operar esses equipamentos, mas também entender suas funções, né? E os riscos envolvidos. E assim, além disso, ele precisa conhecer os elementos das máquinas, tipos de rosca, parafuso, gachetas, anéis elásticos e também dominar os sistemas onde vai atuar, tanques, vasos de pressão, trocadores de calor. Isso mostra que assim, ele não é só executor, é alguém que entende o sistema como um todo. Agora no ponto 3.3, que é práticas aplicadas à manutenção, integração entre conhecimento e habilidade. Essa parte é mais mão na massa da norma, né? Mais a parte prática, onde o conhecimento se transforma em prática, né? Aqui o caldeireiro precisa ser capaz de desmontar, reparar e remontar componentes metálicos complexos. Mas isso não é tudo. Ele também precisa saber traçar, cortar, chanfrar e aplicar testes como estanqueidade e hidráulico, mesmo sem laudo, né? Registrar modificações e condições observadas durante o serviço. Tudo isso assim, a norma destaca claramente a exigência de realizar o transporte de componentes industriais com os detalhes elétricas, saber operar todos esses equipamentos, né? E mais uma vez, assim, não basta fazer. Ele precisa saber qual tipo de manutenção aplicar, corretiva, preventiva. Outra coisa também, né? A norma exige que ele opere talhas, paleteiras, realize nivelamento de campo e registre tudo o que está fazendo. Ou seja, é um profissional técnico, mas também responsável, integrado com as outras equipes de manutenção. E assim, mais uma vez, não basta só fazer, né? Ele precisa saber qual tipo de manutenção aplicar, corretiva, preventiva ou preditiva. Depende da situação, essa tomada de decisão é estratégica e exige formação crítica. Agora, o último ponto, né, que é o 3.4 dessa norma, né, que é referente à certificação e recertificação, desafio da permanência e reconhecimento. Aqui a norma entra numa parte sensível, né, o processo de certificação e recertificação. Ele exige exame teórico, prático e entrevista pedagógica. Caso haja reprovação, há até 2 chances de reteste em até 130 dias. O problema começa depois da certificação, né? Para renovar, o profissional precisa comprovar práticas nos últimos 24 meses. Isso pode ser um desafio enorme para quem é autônomo ou atua sem registro formal, né? Porque nem sempre ele vai ter tudo isso documentado. Além disso, a escassez de centros certificadores e o custo do processo afasta muita gente. É aquele velho paradoxo, né? O trabalhador sabe, faz, domina, mas não tem como comprovar porque o sistema não foi feito para a realidade dele. E assim, também a saída, como a própria norma sugere, está em criar políticas públicas que validem conhecimentos não formais, subsidiem os cursos e reconheçam percursos práticos. Se não for assim, a norma, que deveria valorizar o trabalhador, pode acabar reforçando as desigualdades. Então, assim, essa norma mostra, a NBR 15153, mostra o quanto o caldeireiro de manutenção é um profissional completo, que domina a ferramenta, entende materiais, aplica a segurança, lê projetos e executa com precisão. Mas também mostra que sem apoio, sem acesso à formação e sem reconhecimento da experiência prática, a certificação é um desafio para muitos. É papel de todos nós, empresas, escola, governo, sociedade, garantir que essa qualificação seja de fato uma porta de entrada e não um obstáculo. Agora, o nosso último ponto é referente ao livro, né, processo de caldeiraria, máquinas, ferramentas, materiais, técnicas de traçado e normas de segurança. Aqui nós vamos abordar alguns pontos do livro, né, referentes, falando no livro, assim. Se você quer entender realmente o que faz um caldeireiro profissional ser diferenciado, esse livro é para você, né?
é basicamente esse livro é basicamente uma bíblia das normas técnicas, né, para atuar com segurança referentes ao processo de caldeiraria, né? Assim, para que você possa atuar com segurança, precisão e consciência nesse setor, né? Assim, de traçado a montagem, da teoria de materiais, a operação de máquinas, a gente vai comentar tudo isso referente a esse livro. Vamos lá. O ponto 4.1, que é Fundamentos da Tecnologia de Caldeiraria. Logo no primeiro capítulo, o autor mostra que a caldeiraria não é simplesmente bater chapa, né? É uma ciência aplicada que envolve física, geometria, interpretação de projeto e conhecimento técnico de processo. E olha que interessante, né? Ele diz que a diferença entre o operador comum e o verdadeiro profissional está em entender o que está por trás de cada operação e não só executar por repetição. É assim, é aquele senso crítico, né? Ter aquele senso crítico de entender o porquê de estar fazendo, do porquê estar praticando aquela ação, né? Não fazer as coisas no automático. Assim, por seção aqui, essa 1.2 equipamentos, ele descreve as principais máquinas empregadas, como calandras, prensas, furadeiras. Na seção 1.3, né, que é a máquina de corte com o disco abrasivo, que é o policorte, que é um dos dispositivos mais frequentes em oficinas, Almeida, né, ele ressalta a relevância do uso correto do equipamento de proteção individual ao regular a máquina e a ênfase de ser dada ao conhecimento técnico, né, acerca da alimentação da ferramenta. No ponto 4.2, que é ferramentas e instrumentos utilizados em caldeiraria, aqui o autor ele mergulha fundo na caixa de ferramentas do caldeireiro, né? Não é só martelo e alicate, é torquímetro, lima, grampo, moça. Cada ferramenta tem uma finalidade específica e o mais importante é uma etapa certa do processo para ser usada. No ponto 2.1, por exemplo, descreve ferramentas, né? Aqui, como falei anteriormente, torquímetro, lima. Por exemplo, a utilização imprópria de uma lima pode prejudicar a finalização e provocar um esforço desnecessário, que prejudica, né, o operador, né? A consideração aqui é que a eficácia na caldeiraria está intrinsecamente associada ao domínio das habilidades manuais, porque é um processo bastante manual, né? Então, assim, o caldeireiro tem que ter esse conhecimento, né, da dominância dos equipamentos, né, e ferramentas. Assim, ele também vai enfatizar aqui no tópico 2.2 do livro, no subtópico, né? O papel da metrologia, né? Que é um divisor de águas. Assim, um erro de 1 milímetro em uma chapa pode inviabilizar todo o equipamento. Então, assim, é saber usar esses equipamentos, ter uma precisão adequada, né? O caldeireiro precisa saber usar o parquímetro, o transferidor, entender a escala e fazer assim, traçado com precisão, porque é algo muito importante, né? Ou seja, assim, o domínio da ferramenta é mais do que técnica, né? É decisão. Um bom profissional escolhe a ferramenta certa para o serviço certo, né? Com base no que sabe do processo e do material. Já aqui, no tópico traçado de caldeiraria, esse capítulo assim, é o coração da formação técnica, né? O traçado é a ponte entre o desenho e a peça final. E aqui o autor mostra que traçar bem não é só saber medir, é saber raciocinar espacialmente. Assim, ter aquele conhecimento lógico, ter o conhecimento, né? Saber pensar de forma clara os métodos de planificação, traçado e coordenadas. No outro tópico, por exemplo, introdução ao desenho de caldeiraria, o livro sugere atividades com figuras básicas, né? Com prisma, cilindro, para se ter um conhecimento ainda maior. Assim, ele apresenta métodos como planificação, projeção ortogonal e os de gabaritos e mais. Ele propõe exercícios com prisma, cilindro e troncos para você desenvolver o pensamento tridimensional. Assim, ele levanta um ponto essencial que, apesar dos avanços do CAD, né, o traçado manual continua indispensável em campo, em manutenções emergenciais na hora do improviso técnico, ou seja, tecnologia é apoio, mas não substitui a habilidade técnica. Então, assim, é necessário ter esse conhecimento técnico, esse conhecimento na prática realmente, né? Não deixar apenas para instrumentos de tecnologia, de computação, algo que faça. É bom se utilizar, obviamente, né? É algo que está lá para ser usado e auxiliar, mas assim,
muitas vezes o diferencial está no ensino prático, né? A fazer aquilo na prática. O próximo tópico, que é operações de caldeiraria, esse capítulo traz a prática pura, né? Mas com muita consciência técnica. Primeiro, ele fala dos riscos da profissão, como cortes, ruídos, gases, esforço repetitivo. E o ponto mais forte aqui é a ideia de que a segurança não é um apêndice, mas parte do processo técnico. Usar EPI não é obrigação, é parte da sua competência como profissional. Porque assim, tanto EPI como EPC são necessários. Se você não tem um bom conhecimento disso, se você assim não acha necessário isso, você assim é um mau operador, né? Porque são coisas que estão intrínsecas, assim, tá ligado fortemente com o processo, né? Ele mostra também nesse capítulo que o caldeireiro de verdade é aquele que une força com a ciência, dobra com precisão, calcula antes de cortar e pensa antes de furar. Então, assim, é saber calcular, saber fazer as coisas da melhor forma, ter o conhecimento técnico, né? E ter, assim, ter os princípios que habilita o caldeireiro, né? Então, assim, são operações que ele tem que ter, que une força e conhecimento técnico, como falar aqui, né? Então, assim, é saber lidar da melhor forma com esse processo, né? Com o manuseio do material. Assim, e por último, o último ponto, né? Que é tecnologia de caldeiraria. Nesse último capítulo, não o último capítulo do livro, né? Mas o último capítulo abordado, né? Que é do capítulo 1 ao 5, que vamos abordar nesse relatório. Nesse último capítulo, o livro trata de algo que muita gente negligencia, né? Que é os materiais. O autor mostra que entender a diferença entre um aço carbônio inox ou antiteflon e papelão hidráulico é o que vai garantir que o equipamento funcione no ambiente certo, com durabilidade e segurança, né? Depois ele aborda normas técnicas como a BNT-NBR 11, 11.838, a STM A36 e a DIN 17100. E assim, você entende que o caldeireiro precisa ler esses padrões como ler um manual de missão crítica. Não é só cortar a chapa, é saber qual usar, onde, né? E por quê? E que assim, muitas vezes isso falta no caldeireiro atualmente, né? Eles não se interessam por essas normas, não vão atrás. Talvez vão atrás quando alguém exige, né? Não é do feitio deles fazer isso, mas assim, são coisas que são muito necessárias para assim, para que eles possam ter um conhecimento melhor e saber aplicar seus conhecimentos da forma correta na área que estão trabalhando, né? Na parte de caldeiras e vasos de pressão, aqui que é o subtópico ponto 3, ele lembra que esse é um dos trabalhos mais sensíveis, né, e mais perigosos. Qualquer erro pode causar acidentes gravíssimos. Por isso, além da execução, o funcionário precisa ter noções das normas NR13 e ASME, né? Principalmente a Section 8. Assim, ultrapassa a simples execução, né? E abrange obrigações técnicas e jurídicas, porque assim, a NR13 é gigantesca, né, em relação a caldeiras e vasos de pressão. Gigantesca assim, é grande, né? E assim, um conhecimento disso pode evitar problemas catastróficos e assim, até a sobrevivência do próprio colaborador, né? Do operador, no caso. E assim, são normas e competências que devem ser adquiridas, né? E assim, finalmente, na tubulação industrial, o autor mostra que não basta montar cano com flange. É preciso interpretar isométricos, entender fluxos, temperatura e aplicar juntas flexíveis corretamente para evitar pontos de tensão. Assim, ele tem que entender quando usar determinados equipamentos, né? Equipamentos e materiais, para assim, que não ocorra problemas na área e no processo de operação. Vamos aqui para as considerações finais. A avaliação conjunta das normas ABNT, NBR 15151 e NBR 15153, junto do trabalho, né, de Paulo Samuel de Almeida, né, empenha um empenho real para estruturar e elevar a qualidade técnica do ofício de caldeireiro no Brasil. As normas estabelecem padrões rigorosos e claramente estabelecidos para certificações, englobando tanto as competências tecnológicas, como interpretação de desenhos, materiais, matemática aplicada, norma de segurança, características dos materiais, quanto as competências práticas, né, como desenho, corte, montagem, manutenção e teste de vedação.
O livro de Almeida enriquece essa estrutura normativa ao fornecer uma fundamentação técnica sólida e compreensível, abrangendo desde princípios históricos e ferramentas manuais até procedimentos complexos de calandragem, curvatura e conformação de chapas metálicas. A sua metodologia é eficaz tanto na capacitação inicial quanto na formação contínua dos profissionais. No entanto, a natureza técnica das demandas diverge da realidade de muitos trabalhadores, que trabalham de maneira empírica, possuem baixa escolaridade ou residem em áreas com acesso limitado à educação técnica. A demanda por experiência formal e comprovação documental, juntamente com os custos do processo de certificação e recertificação, pode gerar uma situação de exclusão, mesmo entre profissionais qualificados. Portanto, propõe-se que o progresso normativo seja apoiado por iniciativas conjuntas, programas de validação de conhecimentos, expansão de centros de certificação, apoio público à capacitação e conexão com o ensino técnico profissionalizante. Portanto, a regulamentação das habilidades em caldeiraria é um avanço crucial e benéfico. No entanto, sua consolidação dependerá da habilidade de torná-la acessível, justa e eficiente, expandindo oportunidades e reconhecendo efetivamente a importância do trabalho técnico na edificação da indústria nacional. Aqui temos as referências bibliográficas que foram usadas as próprias NBRs 1551 e 1553, como também o livro de Paulo Samuel de Almeida, Processo de Caldeiraria, Máquinas, Ferramentas, Materiais, Técnicas de Traçado e Normas de Segurança. Esse foi o relatório apresentado e obrigado por ver até aqui. Até a próxima.